Olá, bom dia, paz de Deus, um ótimo dia para todos nós. Deus abençoe o nosso dia de quarta-feira. Quarta-feira, hoje é dia 25 de maio de 2022. O ano está passando assim voando, como todos os anos anteriores, né? Voando, né? Glória a Deus. Estar como naquela na palavra, né, que o Senhor disse que abreviaria os tempos, né, para que pudéssemos suportar, né, a tribulação dessa vida, né, que é a tribulação que seria os acontecimentos que levaria a vinda de Jesus Cristo, né, que levará, né, que nos levará, nos arremeterá, nos levará a vinda de Jesus Cristo, o retorno dele, desta vez, para resgatar o seu povo, a sua igreja amada. Aqueles que for encontrado fiel no coração, na sinceridade, na franqueza, né, no sentimento, né, e limpos e puros de coração, herdará, né, o reino de glória, né, a vida eterna. Que Deus nos ajude, que nós possamos alcançar esses requisitos, né? Que é muito difícil no tempo que nós estamos vivendo aí, nas tribulações, nas contaminações, nos problemas que nós estamos vivendo na nossa vida, né? Muito difícil. Também não é impossível, porque também é todo aquele que tem um coração voltado para Cristo, voltado para as coisas de Deus, para um bom sentimento, pelo menos, para um bom sentimento, aquele que é puro de coração e limpo de mão, né? Ou tem um coração bom, ele tem um sentimento bom. Então, se o sentimento dele é bom, ele se, ele se achega a Deus, né? Ele busca as coisas de Deus, ele busca o amparo de Deus. Aquele que tem um coração ruim vai buscar as coisas dessa vida, né? Vai buscar os caminhos dessa vida. Eu estava lendo uma. Tô lendo, relendo, acho que já li umas 3 vezes esse livro, mas um livrinho, né? Mas rico. Tem um poder esse livro aqui. Tem um poder, né? E vou ler um trechinho aqui para. Vou ler um trechinho. Tá aqui escrito assim, ó. O nosso mundo, teu e meu, é a imagem da nossa consciência. Se essa nossa consciência estiver repleta de verdade, então se manifestam em nosso mundo ordem, harmonia, prosperidade, paz, alegria, poder e domínio. Mas se em nossa consciência não estiver presente a verdade, e sim conceitos de valores materiais e ideológicos mundanos, e ideologias mundanas, então o nosso mundo assumirá o colorido do acaso, da instabilidade e do caos, que caracterizam os conceitos dos mundanos. Todas as consciências. Não, perdoa. Tá um pouco escuro que eu tive que fechar aqui. Eu acendi a luz, mas a luz daqui não é muito boa, não. Tá, a claridade atrapalha aqui, né? Todas as circunstâncias refletem a atividade da consciência do respectivo homem, né? Então, eu acho que independente da crença, não, a gente tem que crer em Deus, né? Independente da doutrina, né? Independente do dogma, independente da religião que nós
exercemos, né? Porque nós servimos a Deus, todas elas buscam a Deus. Existem diferenças de interpretações e por isso que tem diversas placas, né? Então, mas independente de qual placa que nós seguimos, de qual doutrina que nós exercemos, né? Nós precisamos, na verdade, adquirir uma consciência do que nós somos, né? Uma consciência do que serve para o que é aquela placa que nós, aquela doutrina, aquele dogma, né? O que ele está querendo nos levar, o que ele está querendo mostrar para nós, né? E que, no geral, eu acho que é uma crítica minha. Eu acho que as religiões não mostram, né, de forma clara e límpida e cristalina, né, o, o objetivo, né? Fala-se, vamos para a salvação, mas não, não esclarece ao homem ali, aquele fiel, né? Quem é que vai salvar? Quem é que vai salvar? Quem é que vai ser salvo? Né? Me parece que o homem que eu entro dentro da igreja, eu aqui, esse homem, entro dentro da igreja como um homem que tem um CPF, um RG, e me parece que o fim da minha jornada, quem vai ser salvo é esse homem que tem CPF e RG. Não é. Não é. Né? Se a gente não conseguir alcançar uma consciência do que realmente nós somos, né, que é o espiritual, em que mundo o Senhor quer nos colocar, Deus quer nos colocar, quer que nós compreendamos e entendamos, né, e vivamos, né, que é esse mundo espiritual. Se nós não conseguirmos ter uma consciência a respeito disso, nós não conseguimos nos desmembrar, não conseguimos nos desvencilhar ou não conseguimos largar as coisas do homem carne, do homem humano, né? Então, esse livro e mais alguns que eu leio, ele muito tem me ajudado, né? É algo fácil? Não. É bem difícil, é complicado. É bem complicado. Não é fácil você tentar, você querer mudar uma natureza que é a natureza humana, que é cercada das coisas humanas, né, e das dependências humanas, né, e tentar e querer e fazer, exercer uma vida espiritual é difícil, é muito difícil, né? E a única coisa que nos que nos auxilia a ser espiritual é Deus, né? E o que é Deus? Deus é algo que você não vê, você não enxerga. Você tem que crer, é uma força que você tem que adquirir, uma força chamada fé. Que você tem que adquirir, meu Deus do céu, meu nariz fica. Eu fico sem ar. É ruim demais. Obstruído, alguma coisa obstruiu. Há muito anos assim já, né? Preciso resolver isso. Você tem que adquirir uma força sobrenatural, alguma coisa sobrenatural para poder mentalizar e crer e ter fé em Deus, né? Quando as coisas materiais, sejam boas ou ruins, elas estão aqui o tempo todo. Esse ano de 2022, assim como Deus já me mostrava, um ano está sendo, né, um ano muito difícil.
mas um ano de vitória também, né? Por que difícil? Né? Por que difícil? Porque esse ano eu tive perdas assim imensuráveis, né? Eu, em questão de 2 meses, mais ou menos, eu tive perdas assim, foi de uma lapada só, vamos dizer assim. Eu fiquei só olhando, né? Caindo, perdendo mesmo, perdendo. Falei, e agora? Né? E aí fiz meus votos a Deus. Eu não gosto de fazer voto, mas como eu tinha necessidades assim sobrenatural, que a minha condição não iria, eu não teria condição, né? Eu não tinha como pegar né, e mudar o meu quadro, né? Então eu fui lá e fiz voto. Falei assim, eu vou fazer uns votos aqui. E fui colocando, ó, essa parte é um voto, esse é outro voto. Se eu não tiver errado, acho que faltam uns 3 votos para pagar. De um monte. Um monte. Pera aí. Eu dei uma pausa aqui porque fui saber de um funeral de um irmão, um caro irmão. Bom, mas eu fiz os votos, né? E Deus vem me dando assim milagres mesmo, milagre, porque coisa alta não é fácil, alto, pesado, muito pesado. Já tem o do dia a dia, né? O do mês, né? Tem as coisas do mês, né? Que você tem que dar conta, que já está muito difícil, muito difícil, né? Os milagres mesmo de Deus é que está acontecendo, né? E aí tem essa outra parte, né? Recuperar aquilo que eu perdi, que estou recuperando, né? Recuperando, colocando em dia tudo, mas tudo através de Deus, que isso é o que eu estou dizendo, é uma consciência. Se você vive essa vida material, você não consegue, né, um equilíbrio para poder, né, apesar que isso é muito difícil até explicar como que é isso, né, o equilíbrio para que você não possa se desesperar, não perder a fé, né? Então eu tenho buscado um amparo em Deus, um amparo, não um amparo, Senhor me ajuda a conquistar isso, né, mas um amparo de manter um equilíbrio mental, espiritual, né, para não sucumbir, né? Porque por muito menos acho que muita gente sucumbe aí, muita gente larga tudo, abandona, morre, entra em depressão, muito menos, né? Então eu busco a Deus esse poder, né? Porque isso é um poder, né? Mas é um poder de Deus, não é um poder seu. É Deus que te concede esse poder, esse domínio de si próprio, né? Então, tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. Mas Deus está dando vitória, assim. Eu tenho visto vitórias sobre vitórias, né? Vitórias e sobre vitórias. E eu até estava escrevendo aqui a respeito, né, um pouco disso que eu estou falando aqui, né? Da consciência, né? Eu estava dizendo aqui, não vou ler não, mas Deus ele está em torno de nós, né? Nós que precisamos estar receptivos a isso. Se nós não estivermos receptivos a, a perceber, a sentir Deus em torno de nós, né, aí fica muito difícil você ter
a presença de Deus na tua vida. É porque Ele está, você sente Ele, como eu escrevi, você sente Ele em torno de você. Agora, quando você também abre portas na tua vida, janelas e portas para mágoas, para um desequilíbrio da harmonia, né? Um desequilíbrio da harmonia da vida, né? Com mágoas, com intrigas, guerras, né? Desinteligência interpessoal entre pessoas, né? Aí Deus ele se aparta e você não consegue perceber Ele, até porque Ele não está, né? Então é necessário que você conduza a sua. Isso é muito difícil também, porque veja bem, em tudo isso existe o adverso, o inimigo da nossa alma, né? O inimigo do projeto de Deus, que ele luta contra isso. Ele te coloca coisas boas para atrapalhar na frente, coisas ruins na verdade, mas fantasiado de coisas boas para te atrapalhar um pouco mais na frente. Ele coloca as coisas ruins mesmo, obstáculos, guerras na tua vida, perdas, né? Às vezes você está ali até lutando para que não venha perder, mas às vezes você acaba tendo mais perdas ainda, né? E além disso, ele, ele essas intrigas que eu falei, né? Ele coloca nas nossas vidas, né? Então, coisas ruins, né? Ele vai lutar para que venha acontecer na tua vida, para que venha, para que você se atrase, né, nos seus objetivos espirituais, né? Todavia, também, tudo isso é se Deus permitir que Ele faça, né? Há momentos na nossa vida que Deus não permite, né? Há momentos que é um momento da benção de Deus, é um momento né, do galardão que Deus às vezes nos dá, né? Então há momentos que Ele não tem essa permissão, e há momentos que Deus dá essa permissão, né? Até para que nós possamos evoluir. Deus ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe o que já suportamos, o que suportávamos lá atrás, o que suportamos hoje. Deus já sabe da evolução da nossa espiritualidade também. Então tem coisas que Ele permite, né? É para que nós possamos evoluir um pouco mais, é para que nós possamos nos desprender um pouco mais das coisas desta vida, das coisas materiais, das coisas do homem, né? Então tudo é por permissão ou não permissão de Deus, né? Então, e detalhe, a presença de Deus, ela não é só no sentir, no perceber que Deus está presente na nossa vida, nos momentos ruins e nos momentos bons, né? Mas nós escutamos Deus também no íntimo do nosso coração, no silêncio, no silêncio. No geral é no silêncio, né? As pessoas às vezes vão para os cultos e gostam de um culto fervoroso, de um culto, né, com uma, uma explosão de ânimos, né, no sentido positivo, para conseguir sentir Deus, para conseguir escutar Deus, para conseguir receber a mensagem de Deus, né? Mas no geral não precisa disso, não há necessidade disso. Não aqui dizendo que não é para fazer isso, não estou falando isso. Até porque quem sou eu para falar alguma coisa, né? Não sou nada, não tenho nada, não mando em nada, não tenho cada um, né? Ouçam os seus pastores, né, o ministério das suas igrejas, né? Eles ali foi dado por Deus e Deus com certeza vai conduzir o seu povo da forma que ele assim determinou, né? Através das igrejas. Isso aqui é um algo mais, né? Estou falando aqui no geral, se nós quisermos, né,
a ter a nossa vida, começar a sentir espiritualmente Deus, perceber Deus, escutar Deus, né? Nós precisamos buscar uma intimidade melhor com Deus. Precisamos buscar Deus de uma outra forma, não dizendo que tem que parar com aquela outra parte, não. Né? Eu mesmo, já pensei assim, eu vou parar, não vou mais em igreja, não vou mais fazer isso ou aquilo. Né? Eu já falei muitas vezes isso. Né? Não vou parar com igreja, mas isso não é a vontade de Deus, não é o caminho de Deus. As igrejas, é claro que elas estão aí para conduzir o povo, deveria conduzir um pouco melhor, né? Bem melhor na verdade, né? No tocante às coisas espirituais, né? Fazer o homem morrer mesmo como homem e nascer como espírito, né? E para isso precisa mudar algumas coisas, né? Então, e não é fácil, viu? Eu mesmo estou numa peleja, difícil demais, difícil, mas eu tenho conseguido alguns avanços, né? Mas é muito difícil, tenho muita coisa, quase tudo para modificar, para evoluir, né? Quase tudo, né? Mas tenho visto alguma coisinha, né? Glória a Deus, né? Então, a igreja, tá, além disso, de conduzir, é o lugar onde você cultua Deus. Lá, naquele lugar ainda, é a morada, é a casa de Deus. É o lugar onde você vai na coletividade para oferecer o culto a Deus, né? É o lugar para quando você está com alguma dúvida, e no caso, eu falo no meu caso aqui, eu tenho alguma dúvida no sentido de perceber alguma coisa, alguma dúvida sobre aquilo que Deus vem falando comigo, é lá que eu vou tirar minhas dúvidas, né? Mas isso aí é secundário para mim, né? O que tem que fazer lá é cultuar de verdade. O culto é uma presença, você está lá, não precisa. Isso é coisa de homens, né? Como eu disse agora, tem gente que precisa ter necessidade de pular, de bater, enfim, tem necessidade. Você vai falar o que? Minha necessidade é ficar quieto. Então, cada um tem a sua necessidade, né? E assim como foi dito ontem, às vezes o cara tá quietinho ali, mas tá numa explosão. Parece um vulcão que vai. Né? É, é assim. E às vezes o outro tá lá, precisa pular mesmo pra sentir, ué. É a necessidade daquele ali, ué. Você vai falar o quê? Eu já critiquei, hoje eu nem critico muito não. Critico não. Às vezes eu fico, quando eu observo assim, fico mais assim, será que tá mesmo? Né? Ou será que é uma coisa momentânea ali, só porque o outro tá fazendo aquilo? Eu já fiz mesmo, eu procuro não criticar não, porque eu não sei. Né? Deus sabe, né? Deus sabe, né? Eu não sei. Né? Então, e às vezes uma crítica leva nós para o inferno. Outro dia eu escutei de um outro, uma outra coisa que eu participo, muito boa também. Um irmão disse assim: quando Deus abandona um homem, é porque ele tem seus motivos, né? E às vezes você critica e a sua crítica vem de dentro, vem do sentimento. Aquilo ali pode dar motivo para Deus, para ele te abandonar, né? Porque vem de dentro, vem do sentimento, né? Então, precisa tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado com o que fala, a forma que fala, o que está contido na tua fala, né? Porque perder Deus, perdeu tudo. Aí tá acabado, né? Tá acabado, tá acabado. Não tem mais o que fazer. Só clamar a Deus, né? Bater na porta dele. Ah, não quero você aqui. Ah, se é eu, vou lá na porta de Deus. Eu bato até abrir. Se não abrir, eu fico ali boa batendo.
O que eu vou fazer? Eu vou para onde se ele me abandonar? Para onde eu vou? Né? Então, é, é isso aí que eu acho que eu queria dizer, né? E precisamos descobrir as verdades que está dentro de nós, né? Descobrir as verdades de Deus, as verdades da vida, as verdades dos fundamentos do mundo, né? Esse é o segredo, as verdades, né? A única coisa que vai fazer com que nós mudemos, que vai permitir, que vai nos ajudar, auxiliar a sermos transformados, é a verdade das coisas, a verdade a verdade do batismo, a verdade da igreja, a verdade do que sou eu, a verdade do que é Deus, a verdade do que é o céu. É descobrir o que é isso. Aí sim nós seremos transformados. É. Não é fácil. Difícil, muito difícil. Mas é um caminho. De pouco em pouco Deus vai dando, vai mostrando. E nós vamos tendo vitória, né, na nossa vida. Não porque nós precisamos alcançar alguma coisa para mostrar. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Nada. É para sua própria sobrevivência. É para você manter o seu projeto de vida da forma em paz, né? Ter uma vida digna. É para isso. Mas nada. Não tem que mostrar nada a ninguém. A ninguém. Ninguém quer saber. As pessoas querem arrumar uma forma de te criticar, né? De te... Enfim. Porque nelas estão o homem e não a alma. Quando elas abrem a boca, elas falam pelo homem, não pela alma. Não fala, a alma está morta. A alma, não morta não, mas a alma está dormindo de muitos, né? Então não temos que mostrar nada a ninguém. Mostrar é apenas para que nós possamos conduzir nossas vidas. Deus vai dando vitória, 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 né? Sem pressa, com muita calma, uma consciência plena do mundo espiritual, né? Quando você vê, você está servindo a Deus. Quando você vê, você tá crescendo, está se agigantando, sem que as pessoas percebam, ou sem que você às vezes perceba que você se agigantou no propósito espiritual de Deus, né? Tudo isso é muito difícil, viu? Até para falar isso é difícil. Mas Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Lúcia. Tem mandado mensagem todos os dias para mim. Irmã Lúcia, de Sergipe. Esqueci o nome da cidadezinha muito pequena, não sei o que, grande lá, né? A irmã morava no Guarujá. Tinha aqui a abundância, né? Foi para lá, não tem nem congregação. O culto é na casa dela, pede oração todos os dias aí. Diz que tá orando, todo mundo orando para que Deus prepare uma congregação. Deus está trabalhando, né? E a irmã diz que lá é muito difícil, muito, muito. Serva de Deus, hein? Serva de Deus. Ela, o marido dela, outro dia nós aqui abri o vídeo, eu tava com visita aqui, uma outra irmã, a família dela, né? O marido dela. Abriu, fizemos uma videochamada. Tava lá, na cozinha lá, fazendo parecia umas massas lá, algum salgado, alguma coisa. Alegre, feliz, né? Então, ela e o marido, né? Serva de Deus. Deus vai dar vitória. Irmã Maria José também, Deus abençoe. Gilda, né? Cosme, família, Deus abençoe. A todos, né? Ângela, família. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.